Bom dia para todos e todas nesta manhã. Aqui quem vos fala é o pastor Renato. Agora, propriamente dito, tá? Apesar daqueles que me conhecem, como Renato Varão da Refrigeração, só que aqui não é o Renato Varão da Refrigeração, agora é o pastor Renato. E eu queria vos trazer uma reflexão nesta manhã. Não só para você que está assistindo esse vídeo, mas também a todos aqueles que independente dele ter ou dirigir um trabalho específico ou participar de alguns trabalhos que nós chamamos, ou seja, trabalho na comunidade, ou seja, na igreja, eu queria que você pensasse algo que é muito interessante, tá? Quando Jesus ele vos falam, tá, no Evangelho de Mateus, segundo, tá, o próprio, tá, Mateus vos narrou a história, tá, trouxe esse relato bíblico, tá, no versículo 14, 15, 16, 19 e 20. Então, vamos pegar uns pontos específicos nas falas que está dentro deste versículo, tá? Que no versículo 14, a gente pode observar que a palavra compaixão, Jesus ele se moveu de íntima compaixão. No versículo 15, tá? Houve uma preocupação dos discípulos com relação ao povo que ali estavam, tá, ouvindo Jesus falar. Esse é um outro ponto. Com relação ao versículo de número 18, nós temos outra situação também muito interessante. O próprio Jesus fala que não é mister que eles saiam pela cidade já tarde para poder comprar alimento. E eles estavam no deserto. E do deserto, ou seja, não propriamente no meio do deserto, mas numa área deserta, onde não tinha comércio próximo. Eles teriam que andar muito. E no 19, nós vamos ver que Jesus, ele faz o milagre. E no versículo de número 20, nós temos que destacar comeram, ou seja, se alimentaram. Aonde é que eu quero chegar com esta reflexão? Quando eu falei dos trabalhos que nós temos dentro das nossas igrejas, o qual nós fazemos parte. Ou seja, se você, meu amado irmão, obreiro, pastor, se você, dentro das suas possibilidades, você puder, tá, no término de cada culto ou de cada trabalho, dependendo da pessoa, que a quantidade de pessoas que tiver, nós vamos fazer isso, muitas das vezes, para 1.000 pessoas. Tá? Mas tem alguns trabalhos que, em alguns lugares específicos, tá? Eu estou falando da nossa realidade, que nós vivenciamos dentro da nossa comunidade aqui, nossa comunidade de fé. As pessoas não gostam muito que eu use esse termo, mas vamos falar da nossa igreja aqui, local. E imagine que pessoas que entram nessa igreja são pessoas, meu amado, que muitas das vezes repentemente, você já pensou que tem pessoas que entram na sua igreja, na igreja do Senhor Jesus, tá? Que a igreja não é minha, não é sua, a igreja é do Senhor, tá? Mas só que alguns homens acham que a igreja é dele, alguns pastores acham que a igreja é dele, mas a igreja é do Senhor. E entram nas igrejas para poder cultuar, e muitas das vezes, meu amigo, ela não tomou um café da tarde, nem jantou.
às vezes, a despensa dela está vazia. E quando termina o culto, aí nós fazemos aquela confraternização, aonde se leva um café, depois do culto de adoração, depois do culto de libertação, se leva um café, outro leva um refrigerante, outro leva um bolo. E ali todos nós, depois do culto, a gente faz uma ceia, se confraterniza, come juntamente com os irmãos. Uma coisa que nós temos que entender, que isso aí, além de cumprir aquilo que Jesus está falando em Mateus, tá? A preocupação dos discípulos, mas só que a preocupação de Jesus, ele vai adiante. Vai além daquilo do pensamento dos discípulos. Jesus, ele pergunta o que tem no momento, na hora, para que o milagre aconteça. Os discípulos, eles estavam olhando numa perspectiva o seguinte: olha, na cidade tem alguma coisa para esse povo comprar. Ah, na saída da igreja pode ter alguma coisa aberta para essa pessoa fazer um lanche. Mas será que ela tem o dinheiro desse lanche? Essa é uma reflexão. Então, meu amigo, a palavra, ela é para ser vivenciada. E esse texto aqui, ele nos direciona a vivenciar a palavra de Deus dentro de um contexto, tá, de compaixão, de amor ao próximo, dentro da área filantrópica, porque a igreja, meu amigo, pastor, ela não é só para poder trabalhar uma visão de fazer somente para ela, ou atender às necessidades dela. Não. A igreja, ela é para atender à necessidade da comunidade, o qual ela está inserida no seu contexto social, o qual a igreja, ela é mais próxima da sociedade, do bairro em geral, do que muitas instituições, tá? Muitas instituições governamentais. Então, através da palavra de Deus, nós, dentro desse contexto que nós olhamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do versículo 13, que todos sabem o que se trata aqui, porque eu não vou falar do título, porque o título ele não faz parte da Sagrada Escritura. Título é título. O título não faz parte do texto. Ele pode ajudar, mas ele não faz parte do texto. Ele ajuda até a indicar o texto, mas ele não faz parte do texto. E tendo dito isto, eu gostaria que você refletisse nesta manhã. O que você está fazendo quando termina os trabalhos que você dirige? Porque os nossos, muitas das vezes, a gente procura sempre fazer alguma coisa para poder não somente alimentar o povo com a palavra de Deus, dentro do âmbito espiritual, mas levar-nos para esta pessoa, tá, algo também, um alimento físico, para que eles possam, de alguma maneira, saciar aquele momento ali de fome que eles estão ali. Porque isso está na Bíblia, gente. Isso é bíblico. O problema é que nós estamos largando os princípios que são estabelecidos, ensinados, e muitas das vezes nós estamos colocados ao lado. Porque, meu amado irmão, não importa se a pessoa foi lá pelo lanche ou foi pelo um copo de refrigerante, o que importa é que eles estejam dentro da casa de Deus,
e ouvindo a palavra de Deus. Não vai ser a crítica do ser humano que vai levar transformação à vida do indivíduo. Isso não ajuda. Mas o que transforma, tá, é a palavra de Deus. E quando essas pessoas ouvem a palavra de Deus, que está sendo transmitida pela Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, ele atua na vida das pessoas. Ele transforma. E é isso que eu quero que vocês reflitam nesta manhã. Mediante estas palavras, reflita sobre isso. Entendeu? Faça aquilo que Jesus está nos direcionando para fazer. Reúna o povo. Olha, nós aqui fazemos o seguinte: um leva uma coisa, outro leva outra coisa, aqueles que podem. E todos fazem ali uma ceia, uma confraternização, após o nosso trabalho de sexta-feira, aqui na igreja, aqui no Ministério ADCV, que é o Ministério Assembleia de Deus Cristo Vive, e nós caminhamos dentro desta lógica, dentro dessa perspectiva de reino, e é algo que precisa ser pensado, precisa ser analisado em outros contextos, em outras comunidades, em outras igrejas. Tá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado pastor? Então, eu peço que, assim, muitas das vezes a gente critica algo que está sendo feito, mas não entende, dentro do âmbito espiritual, como que isto é relevante. O nome disso é cuidar do ser humano. O ser humano como pessoa, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser olhado. Entendeu? E as pessoas, o que está acontecendo é que esta realidade, ela está ficando cada vez mais distante. Fique com esta palavra, medite nisso, meu amado irmão, meu amado pastor, dirigente de trabalho, aquele que dirige uma consagração, aquele que dirige um culto de libertação, até mesmo aquele que dirige o culto que nós chamamos o culto oficial, público, de domingo. Tá? Observe a realidade que você vive para poder você aplicar algumas coisas. Tá? Pense nisso. Deus abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus.